Atenção, esse podcast não é recomendado para pessoas sensíveis, pois pode conter a descrição de violência psicológica, física e sexual. Não diga que você não foi avisado. Continue agora por sua conta e risco. Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. Two women very important in your life, and you killed them both. Eu saía como se fosse para caçar alguma coisa. I got this fantasy. I started working out this fantasy online. Bom dia, Boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que vocês estiverem ouvindo. e hoje a gente vai dar prosseguimento ao Fevereiro Investigativo. Hoje a gente vai falar de um caso muito bom, muito legal, mas antes, Marisa, se apresente. Oi pessoal, como vocês estão? Tudo bem com vocês? E animada pra esse caso, Marisa? Olha, eu confesso que eu não conheci esse caso, conheci por você, então eu achei bem diferente de tudo que a gente já contou até agora, então acho que o pessoal vai gostar. Eu também acho, é o caso mais diferentão, assim, porque envolve Um serial bomber. uma coisa um pouco diferente, né? E não foi uma coisa que ele fez em muito tempo, ele fez parcelado. Mas antes a gente tem que agradecer a todo mundo que posta stories no Instagram pra gente, que marca a gente no Instagram, as pessoas que dão 5 estrelas no Spotify e na Apple Podcast, e também aos nossos queridos apoiadores, não é, Marisa? Isso mesmo, muito obrigada a todo mundo que ajuda a gente e também o pessoal que manda pix pra gente, ajuda muito, vocês não têm noção, é muito difícil manter um podcast, então o pessoal que ajuda a gente pelo pix também, muito obrigada. E dia 14, acredito que segunda-feira que vem, a gente vai ter o resultado da Maremoto para ver se a gente passou no concurso da Maremoto. Então torçam pra gente, acredito que vai dar boa, estamos na torcida, não é mesmo? Sim, lembrando pessoal que se vocês quiserem ajudar a gente pelo pix, por favor, manda o pix para o e-mail contato apenas-um-podcast@gmail.com ou ouça a gente pelo Orelo também, porque o Orelo ajuda a gente patrocinando nossos podcasts, ele paga uma bala pra cada play, então vocês podem ajudar a gente ouvindo a gente pelo Orelo. Então vamos falar sobre o caso Unabomber, mais conhecido como Unabomber, que seria Universe Airline Bombers, que seria como universidades e linhas aéreas, porque ele atacava em sua grande maioria as universidades e também teve um ataque que ficou muito conhecido, um ataque de avião. Então vamos falar da infância do Theodore Kaczynski. Theodore John Kaczynski nasceu em 22 de maio de 1942 em Chicago, Illinois. Que palavra difícil. Ele nasceu numa família operária com descendência polonesa e a mãe dele, Wanda Teresa, e o pai Theodore Richard Kaczynski. Já no começo da infância, o Ted vai ter um problema, não é mesmo, Marisa? Sim, ele vai ter um problema com urticárias e por conta disso ele vai ser hospitalizado. Então os pais eles vão acabar tendo que deixar o filho no hospital e naquela época eles meio que foram separados do filho, o que acarretou meio que um isolamento completo do Ted e isso vai ter influências severas. A mãe do Ted falava até pro irmão dela muitos anos depois que isso foi um marco na vida do Ted, porque ele se tornou uma criança muito mais fechada, ele demorou alguns meses para conseguir olhar nos olhos dos pais, então isso foi uma coisa que marcou muito ele e eu fico pensando que triste, né? Separaram uma criança muito cedo e ele teve uma urticária severa, mas eu não sei, eu achei meio sem coração da parte do hospital, mas beleza. A urticária, pra quem não sabe, ela é uma lesão que acontece na pele que pode causar inchaço ou vermelhidão e ela costuma coçar bastante, então por conta disso tem que fazer um acompanhamento médico bem intenso para que essas lesões na pele sumam. Em 1952, 3 anos após o nascimento do irmão mais novo, a família dele, do Ted, ele vai mudar para um subúrbio em Evergreen Park, em Illinois. Então eles vão continuar no mesmo estado
estado, porém eles vão sair de Chicago. Para quem não sabe, Chicago é uma capital do estado, então ela é muito grande, eles vão para uma parte menor do estado. E o Ted, desde cedo, ele se destacava na escola, não é mesmo, Marisa? Ele acabou, nessa mudança que ele vai fazer de escola, eles acabam fazendo um teste de nivelamento para eles, e eles acabam descobrindo que ele tinha um QI de 167, que propiciou o que para o Ted, Marisa? Vale lembrar que o teste de QI, gente, ele hoje em dia ele é considerado muito antiquado, não é considerado a maneira correta de se medir a inteligência de alguém, nem se tem como se medir a inteligência de alguém, porque existem várias formas de inteligência diferente. É um teste que analisa a parte do raciocínio lógico e a capacidade cognitiva de uma pessoa. Tanto que, ao meu ver, é um teste que prioriza muito mais os conhecimentos de exatas do que de humanas, por exemplo, e era muito utilizado antigamente. Era justamente um teste para medir o quão inteligente uma pessoa era, só que hoje em dia esse teste é considerado obsoleto, ainda tem pessoas que fazem pra ver, mas não significa que uma pessoa tem um QI baixo que ela não é inteligente, mas no caso dele, ele realmente era uma pessoa muito inteligente e o QI dele era muito acima da média. O QI médio, pra vocês terem uma noção, é de 85 até 110 pontos, se eu não me engano, então pesa 110 é o máximo, e ele tinha 167 pontos. E por ele ter tirado essa nota tão alta nesse teste, ele acabou meio que pulando de série, indo direto pra 6ª série, se eu não me engano. Só de pensar que a gente olha o gráfico da distribuição de QI, acima de 145 diz que são 0,1% das pessoas que conseguem ter acima de 145. Então, o Ted era muito inteligente, que era considerado para a época, né? A gente sabe que hoje em dia se tem testes de diferentes competências, né? Porque a gente só não tem só a competência matemática, a gente também tem aqui competência sentimental, tem várias outras competências que são levadas em conta agora. Mas antigamente eles usavam muito esse teste de QI, a gente vê em muitos dos casos criminais, não é mesmo? E isso propiciou dele mudar de turma e pular os estudos. E pro Ted isso foi horrível, porque primeiro que ele já não era um menino muito comunicativo, como a gente disse, ele sempre foi um menino muito quieto, já por causa dessa experiência traumática que ele vai ter, então ele não conseguia se abrir muito com a turma, mas tem relatos que ele conseguia manter uma boa comunicação com a turma dele e com as pessoas da idade dele. Só que quando ele é pulado de turma, ele fica meio que um estranho no ninho, ele não consegue mais ter essas relações sociais com pessoas porque ele é muito mais novo. Eu acho que ele pula 2 anos, depois ele acaba pulando mais 1 ano em seguida, então isso vai acarretar que ele tá muito fora da idade das pessoas e as pessoas meio que tinham um ranço sobre ele, assim, e ele era muito inteligente, ele se dava muito bem na escola, mas ele era muito quieto, ele não conseguia se enturmar. Era visível que ele tinha desconforto para as interações sociais, ficou ainda mais aquele estigma de pessoa inteligente tímida, e não tá na faixa etária dele, dificultou muito a vida dele. E uma das coisas que eu achei estranha ou curiosa nesse caso é que a mãe dele, a Wanda, ela pensou em colocar um Ted em um estudo de um, entre aspas, muito entre aspas, chamavam de psicólogo. Depois se descobriu que ele era um charlatão. Marisa, isso não lembra um filósofo aí que todo mundo chamava de filósofo? Então, o nome desse pesquisador era Bruno Bettelin, e ele falava sobre crianças autistas. O estudo dele era sobre isso. Ele se intitulava um psicólogo, mas ele não tinha nenhum conhecimento na área. Depois, muito tempo depois, eles vão descobrir que o que ele falava do mentor dele, Freud, ele nunca nem tinha visto Freud. Ele iniciou o que hoje em dia a gente chama de coach, né? Você não necessariamente tem que ser formado, você só tem que ter um mindset preparado pra isso. Exatamente. Ele conseguiu enganar a galera muito bem, porque eu acho que ele chegou a se suicidar por causa disso, mas com 82 anos, se eu não me engano. E depois foram descobrir que as pesquisas deles eram furadas, que não tinha meio que nada de científico nisso, que ele inclusive maltratava as crianças autistas que ele tinha. Então a gente ficou pensando, nossa, o Ted escapou de uma boa pra não destruírem a mente dele. Mas já tava destruída fazia tempo.
E além que vai ficar mais destruída, a gente vai ver. Imagina se tivesse acontecido. Imagina o que ia acontecer daí. Eu olhei nisso e fiquei, nossa, daqui a pouco vocês vão entender por que eu falei disso, mas a mãe dele pensou em colocar ele, acabou não rolando, pelo que eu vi, ela acabou deixando ele na escola, mas mesmo assim o Kaczynski ele era ativo na escola, ele participava de várias atividades escolares, ele fazia parte do grupo de alemão, um clube de biologia, acho que ele tocava trompete no clube de música, porém a matéria qual ele se destacava era matemática. Matemática, ele participava do clube de matemática, chegou a participar de uns concursos, ele era muito bom, todo mundo que estava perto dele via que ele era um gênio para matemática. Tanto que com 15 anos, gente, ele terminou o ensino médio e logo em seguida ele decidiu aplicar para entrar em algumas universidades. E aonde que ele vai entrar? Ele vai entrar com uma bolsa de estudos integral em Harvard. Só isso, gente, nada demais. Com 15 anos, gente, tipo... Com 15 anos, acho que eu ainda tava comendo terra. Então, ele é muito inteligente, ele pulou muitos anos e ele ganhou vários concursos, tanto que incentivaram ele a ir para Harvard. Pelo que eu vi também, a família dele fazia muita pressão sobre isso, afinal, eles tinham um filho genial e eles queriam, e as expectativas eram lá no alto, e ele acabou conseguindo entrar então em Harvard, e muitos dos colegas meio que não respeitavam muito ele. Até em 96, um ex-colega de classe vai dar uma declaração que eu vou ler aqui. Ele nunca foi realmente visto como uma pessoa, como uma personalidade individual. Ele foi sempre considerado como um cérebro ambulante, por assim dizer. Então a gente vê que a galera não tratava ele muito com respeito. Ele era mais considerado um CDF que passou em Harvard, né, Marisa? Não tinha muito carinho sobre ele. É que, na verdade, né, gente, a gente só é especial quando a gente tá numa turma que as pessoas, a maioria, tipo, é meio burra. Daí você tá numa faculdade onde todo mundo é inteligente, você não é especial mais. Exatamente. É tipo uma coisa meio assim, tipo, antes... Pro resto, nossa, ele é o cara que passou em Harvard, mas pra Harvard tem milhares de estudantes, então ele é só mais um. Mas uma coisa que também eu vi em vários estudos foi que a galera dizia que ele não tinha cabeça pra entrar em Harvard com aquela idade. E eu concordo, né? Uns até brincavam que ele não tinha nem idade pra ter carteira de motorista. Pra quem não sabe, consegue-se tirar carteira de motorista com 16 anos nos Estados Unidos, mas ele passou pra Harvard com 15, né? Vamos lá. Então, essa carreira universitária parecia promissor. E o que aconteceu? Para onde o Ted vai e o que acontece com ele, Marisa? Bom, ele começa a morar na H. Scott Street, que era uma acomodação para calouros mais jovens como eles, que tinham entrado no ambiente acadêmico muito cedo. Era um ambiente pequeno e intimista. E depois ele foi para um outro alojamento no qual seus colegas achavam que ele era extremamente tímido, mas eles não tiveram nenhum problema grande com ele só era considerado tímido mesmo. Os colegas falavam que ele era simpático, não viam muita dificuldade com ele, então só achavam ele tímido, mas não tinham muito problema. Já no segundo ano, o Ted ele vai atrás de uma pesquisa de um professor chamado Henry Murray, e ele era muito famoso, ele foi diretor da clínica psicológica em Harvard, então ele era muito influente, ele trabalhou por muito tempo em Harvard, era um professor super conceituadíssimo, e ele começou a fazer uns estudos psicológicos. Ele começou a pegar algumas pessoas que tinham uma visão de mundo muito específica, muito rígida, que acreditava muito naquilo. Então o Murray ele vai pegar esses alunos, ele seleciona a dedo para ver, porque os alunos tinham que ter convicções e etc. E no começo as pessoas não vão entender para que é isso, mas era para ele enganar alguns estudantes. Ele dizia que esse estudo era super importante para a erudição desses alunos, mas acabou que ele usou teste de personalidade para recrutar esses alunos, os alunos que ele considerava emocionalmente vulnerável, e ele passou a minar o ego desses alunos. Porque querendo ou não, né, Marisa, se você está em Harvard, algum tipo de ego, algum tipo de estima por si próprio, você tem que
ter, acredito eu, né? Então, essas entrevistas deles eram gravadas e, subsequente, elas eram reproduzidas para essas mesmas pessoas e sujeitos a críticas. Ele chegava a humilhar essas pessoas, ele questionava todos os ideais dessa pessoa. Num dos documentários ele fala sobre essas questões e como ele era humilhado. Ele era muito humilhado, assim, não tinha o que fazer, era uma tortura psicológica que faziam com isso para que a pessoa quebrasse. E depois, muito tempo depois, se pensou que isso se dava junto com o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, queria elaborar um procedimento para quebrar espiões soviéticos na Guerra Fria, para que eles fossem completamente inúteis e fossem manipuláveis, para que você tivesse um outro espião, para que você tivesse um espião infiltrado. Então, essa teoria ela surge muito tempo depois. Eles falam que isso foi um dos experimentos do MKUltra, que é uma pesquisa da CIA sobre controle mental. Nunca foi provado isso, e quando deu, acho que os 50 anos dessa pesquisa, os documentos sumiram. Basicamente, os documentos sumiram da CIA. Na hora que eles foram ser liberados ao público, deram um chato sumiço nisso. E o Ted ficou todos os anos, ele ficou todos os outros anos, até ele se formar, ele ficou indo nisso, porque ele queria provar para o Henry Murray que ele tinha o pensamento dele e que esse pensamento que ele conseguia manter. Então o Ted ficou muitas horas, acredita-se que o Ted ficou 200 horas em todos esses treinamentos de tortura, que é uma coisa bem grave, né, Marisa? Acho que mexe com o psicológico da pessoa, né? E quando que o Ted vai se formar, Marisa? Ele se forma em 1962 com um bacharel em artes pela Universidade de Harvard e ele tinha mais ou menos 20 anos de idade quando ele se formou. Depois disso, no mesmo ano, ele ingressou na Universidade do Michigan para realizar um mestrado e depois ele acabou realizando o doutorado em matemática. Ele claramente se destacava na Universidade de Michigan. O Ted chega a dizer que a Universidade de Michigan meio que não tinha qualidade, porque ele ia muito bem, ele ganhava prêmios, ele era muito reconhecido. O professor que fez o mestrado e o doutorado dele disse que foi o melhor matemático ao qual ele já foi coordenador e ajudou no trabalho. Então ele chegou a ganhar alguns prêmios de destaque na universidade. Já em 67 ele começa a ser o professor assistente mais novo da Universidade de Berkeley. Berkeley fica na Califórnia e ele era um professor de geometria e cálculo. Porém, muitos dos alunos dele diziam que ele era muito rígido, que ele não respondia às perguntas dos alunos. Às vezes ele tinha algumas questões que ele gaguejava nas aulas e ele tinha muito nervosismo para dar essas aulas. Então, ele não vai ficar muito tempo. Já em 69, em junho de 69, o Ted desistir da Universidade de Berkeley e causou um espanto entre os professores porque todo mundo via ele como um futuro promissor. Eu cheguei até a dar uma olhada nos textos dele que ele publicava e realmente diziam que para essas questões matemáticas ele chegou a ser revolucionário na área dele. Ele conseguia ajudar a confirmar algumas teorias que tinham na matemática e numa matemática muito especializada, tanto que quando você vai ler sobre o Ted, dizia que ele era tão inteligente que o trabalho dele, 10, 15 pessoas poderiam ver a relevância do trabalho dele de tão especializado que eram as pessoas que entendiam esse nível da matemática. Então ele era visto como um pesquisador inovador, revolucionário para a área de matemática. Ele acabou desistindo, todo mundo ficou meio sem entender por que disso, mas meio que o Ted ele não gostava de dar aula. A questão dele é que ele gostava mais do isolamento e ele vai voltar para a casa dos pais. Um tempo depois ele acabou morando uns 2 anos na casa dos seus pais, até que ele compra um terreno e uma cabana no estado de Montana, em Lincoln, onde ele podia viver uma vida mais simples, mais tranquila. Como é que era essa vida mais simples e mais tranquila que ele queria, Marisa? Era basicamente uma vida
com pouco dinheiro, sem eletricidade, sem água corrente. Ele também trabalhava nessa época em empregos incomuns e boa parte, eu acho que do dinheiro que ele recebia, na verdade, nem via desses empregos, esses bicos que ele trabalhava, mas sim era dinheiro que ele recebia da própria família. Sim, os pais dele eram muito bons de vida, tanto que chegou uma época que o Ted ele fazia esses bicos para se manter, mas chegou uma época que os pais do Ted mandavam tanto para ele quanto para o Dave, tinham uma parte de grana que eles tinham de investimento, então os pais dele eram bem de vida e ele já não tinha um gasto muito grande, porque ele tentava ter essa vida autossuficiente, que ele tentou aprender várias técnicas de caça, colheita, identificação de planta, o que é comestível, o que não era, habilidades rudimentares como criação de itens para poder caçar. Então os gastos do Ted eram muito pequenos, tanto que chegou a se estimar que o Ted gastava 39 centavos de dólar por dia, que no final, acho que somando tudo, dava 100 dólares por um ano para manter o estilo de vida dele isolado. Uma das coisas que eu não sei, que eu vi na série do Netflix, é o Manhunt, que a casa dele tinha uma questão de ser matematicamente precisa. Ela estava numa geografia perfeita para não bater vento, alguma coisa assim. Eu não sei dizer se isso é verdade, mas eu não duvido, porque a cabana é muito pequena. A cabana que ele morava em Lincoln tinha 9 metros quadrados, era uma cabana muito pequenininha. Mesmo que o Ted gostasse dessa liberdade, ele não conseguia fugir do que, Marisa? Ele não conseguia fugir da destruição da natureza. E isso causou uma grande revolta nele. O que acontece? O Ted era muito avesso à tecnologia. Ele não gostava das questões tecnológicas, dos avanços tecnológicos. Ele achava que todos esses avanços destruíam a natureza e que meio que o ser humano não tinha um controle sobre isso e que acabava destruindo. E ele via até mesmo em Lincoln, Montana, que era uma cidade bem pequena, essas destruições, porque ele morava perto de madeireiros. Então ele via várias árvores sendo derrubadas. Ele ficava muito bravo com aquilo, ele não gostava. E pra vocês terem uma ideia, ele usava o mínimo de coisas, de petróleo, ele andava de bicicleta quando ele tinha que fazer alguma coisa, quando ele tinha que ir pra cidade, porque tinha uma cidade um pouco próxima. Então ele fazia muitas coisas, mas tudo meio que manual. Então ele ficou bravo com esses madeireiros e acabou furando alguns pneus, ele começou a destruir alguns equipamentos, então ele acabou causando um transtorno. Bom, vamos para os ataques então, Marisa? Pode falar essa questão da sigla do Nabon? Então, como a gente disse antes, né, o FBI, por aí vai, os investigadores, eles usavam a sigla UNABOMB para se referir ao TED, que significava University and Airline Bomber, bombardeiro de universidades e linhas aéreas, que é basicamente os locais que ele atacava, que era majoritariamente nesses locais, né, universidades, e teve, como o Thiago disse, um ataque que foi muito importante que aconteceu em um aeroporto, e foi aí, né, gente, como o Thiago disse, ele começa furando um pneu, fazendo alguma coisa pra tentar impedir essa destruição da natureza, só que depois ele acaba decidindo chamar a atenção de uma outra forma, que seria enviando bombas caseiras que ele fazia de uma maneira muito meticulosa, e ele tentava fazer essa bomba o mais ecologicamente possível, e ele enviava essas bombas para algumas pessoas que ele achava de interesse, algumas pessoas que estariam meio que envolvidas nessa destruição da natureza. Então, em 1978, dia 25 de maio, ele começa e faz o primeiro ataque. Foi encontrado um pacote na Universidade de Illinois, em Chicago, que foi trazido de uma outra universidade, da Northwestern University. E o que acabou acontecendo? Pelo que dizem, encontraram um pacote no campus da universidade e acabaram devolvendo. Um dia depois, essa bomba acaba explodindo e ferindo um segurança, um guarda chamado Terry Maker. E o que acontece? Todo mundo fica se perguntando por que essa bomba estava num local diferente. Muitos dos investigadores acreditam que essa bomba ela não conseguia ter o tamanho de entrar na caixa do correio, porque ele enviava essas bombas via caixa de correio, mas nessa em específico ele não conseguiu, acredito por ser a primeira bomba dele, né, e ele não ter mais ou menos uma noção de tamanho, mas a gente vai ver que essa bomba no começo ela era grande,
grande, ela era quadrada, ela era em sua maioria bem artesanal, feito com pólvora negra, colocado com cano. Então era uma bomba bem artesanal. O FBI, quando viu, notou que eles estavam tratando com uma pessoa que tinha alguma similaridade em fazer bombas, dava para ver que era algo mais artesanal, e aí começa a primeira explosão das 16 que o Ted vai fazer durante os anos de terror dele. A segunda explosão aconteceu no dia 9 de maio de 1979, só que dessa vez ele enviou essa bomba para um estudante de graduação chamado John Harris, que acabou se machucando por conta da bomba, só que pelo que eu entendi ele não faleceu, ele ficou apenas ferido. Isso. O Unabomber, ele vai ter 3 pessoas que vão morrer durante o caso todo, todos os anos que ele ficou atuante, e na maioria das bombas que ele entregou, que ele mandou, elas explodiam e acabavam ferindo, machucando, colocando estilhaços. As pessoas ficavam com os estilhaços da bomba no corpo, as pessoas perdiam as mãos, os dedos, perdiam, acho que chegaram a perder as pernas. Então a gente vai ver que em toda essas bombas acaba acarretando isso. Ele vai ter 3 mortes, mas todas as outras pessoas ficam gravemente feridas. Em 15 de novembro de 79, ele vai ser mais audacioso. O que o Ted vai fazer? Ele vai colocar uma bomba que teoricamente explodiria com um altímetro. O que é um altímetro? Quando a aeronave chegasse a algum determinado nível de altitude, essa bomba explodiria. Só que acaba que o Ted ainda não tinha muitas similaridades, muita familiaridade com esse tipo de bomba. Já era uma bomba considerada um pouco mais difícil de fazer e acaba não explodindo, porém ela acaba gerando uma fumaça que obriga o capitão da aeronave a fazer um pouso de emergência no aeroporto de Dulles International, em Washington, capital. E aí o FBI já começa a notar que temos um padrão. Existe um padrão de bombas que são enviados tanto para a universidade quanto para linhas aéreas. E a partir daí o caso ele se torna nacional, porque como foi um ataque feito no espaço aéreo, quem tem que investigar é o FBI. Assim como no caso, vamos retomar lá o caso do D.B. Cooper, que o FBI investiga, o FBI também tem que investigar esse caso, porque um caso de interesse nacional, porque chega a invadir o espaço aéreo norte-americano. E o que acontece? Já em 80, outro pacote é mandado para o presidente da United Airlines, o Percy Wood, que chega na casa dele. Então é mandado um pacote na casa dele em Chicago e essa bomba explode e chega a ferir ele. Então a gente vai vendo que vai acontecendo ataques de bombas sucessivos. Então vai ter um ataque em 1980, vai ter um ataque em 81, vai ter um ataque em 82, e em 82 vai ter 2 ataques, um que vai para a Universidade de Nashville e outro que vai para a Universidade de Berkeley, na Califórnia. Então a gente já vê que alguns ataques são feitos em aeronaves, alguns ataques são feitos em Chicago, alguns ataques são feitos também na Universidade de Utah, em Salt Lake City, em Nashville, na Califórnia. Então a gente tem que ver que geograficamente esses ataques estão muito espalhados. Eu vou até deixar no nosso Instagram os 16 locais onde ele colocou as bombas e explodiu, porque a gente vai ver que ele é muito espalhado geograficamente. Tem na Califórnia, tem em Utah, tem em Chicago, vai ter esses ataques em New Haven também. E o outro ataque dele vai ser em dia 2 de julho nessa Universidade de Berkeley. E ele vai ficar de 83, 84 sem mandar nenhuma carta, nenhuma correspondência bomba. Então acaba que o FBI ficou pensando que ele morreu, que tinha acontecido com alguma coisa, né, Marisa? Isso acontece bastante em caso criminal, né, da polícia meio que desistir do caso, achar que o cara sumiu ou foi preso por outros crimes, né? Aguardem o caso do BTK que ainda vai ter esse mês, gente. Aguardem. Então o FBI já não tinha pistas. Vamos ser bem sinceros sobre o caso. Eles tentavam achar digitais, eles tentavam achar qualquer pista que desse informações. E inclusive ele
propositalmente colocava pistas falsas. Então, se eu não me engano, acho que em uma das bombas tinha uma digital, só que aquela digital nem era dele. Então, tipo, o cara era tão esperto que ele fazia isso de propósito, às vezes. Sim, ele chegou a pegar pelo pubiano de banheiro público pra botar dentro da bomba, gente, pra enganar o FBI. Por que ia ter um pelo pubiano numa bomba? Tipo, ele fazia pra que o FBI fosse atrás. Algumas pessoas dizem que ele escreveu uma coisa em uma das bombas, tipo, ele deixou marcado com caneta, sabe? Tipo, na série do Na Bomba, eles meio que dão a teoria que foi na hora do correio, mas o FBI acha que foi ele que fez pra despistar. Então, ele fazia várias coisas pra dar uma despistada no FBI e o FBI nunca conseguia achar nada. Porque, gente, depois vocês vão ver a foto dele, ele parecia um maltrapilho, mas ele era muito organizado. Pô, ele era absurdamente organizado, ele usava luva. É isso que eu acho incrível, Marisa. Ele fez zilhões de bomba, não tem um cabelo. O cara tinha barba, sei lá, até aonde na cara e não caiu um fio de cabelo numa das bombas dele. Eu achei isso meio inacreditável, assim. Você chegou a ver a cara dele? Sim. Então, tipo, não tinha nada. O FBI estava completamente perdido nesse caso. Vários investigadores, vários perfiladores passaram e nada acontecia. Então, eles ficaram esses 2 anos achando que não tinha nada e até que, em maio de 85, um estudante de engenharia elétrica sofre com uma bomba que é mandado para a Universidade de Berkeley, na sala de computadores da Universidade de Berkeley. Então, aí a gente já vê esse ódio que ele tinha por tecnologia, porque ele foi considerado um terrorista anti-tech, né? Essas bombas começaram também a vir com um emblema. Ele vinha com meio que uma moeda que ele fazia, que era FC. Então, o FBI tentava descobrir o que significava esse FC, se era Freedom Club. Até o FBI chegou até a achar que era Felix the Cat, que era tipo o gato, sabe o gato Félix, Marisa? Sei, sim. Então, eles acharam até que, tipo, o cara fazia como Felix the Cat. O FBI estava totalmente perdido nessa investigação. Já em 85 é mandado outro pacote bomba que é descoberto na Boeing. Então, eles vão conseguir desarmar essa bomba. Já dia 15 de novembro, ele vai mandar uma bomba para um professor de psicologia da Universidade de Michigan e ele também acaba se ferindo. No dia 11 de dezembro, a gente vai ter a primeira morte do Unabomber. Em 11 de dezembro de 1985, Hughes Crotnell, que era um chefe de computadores, que trabalhava numa loja de computadores, ele acaba morrendo com uma dessas bombas. E o que acontece? O Ted, ele tinha alguns livros a qual ele contava a vida dele, ele tinha aquele livro padrão escrita, que ele escrevia o que acontecia no dia dele, o que ele fazia, e ele tinha um livro secreto, que nesse livro secreto era codificado. Tinha alguns códigos numéricos que ele escrevia e depois conseguiram traduzir esse código e descobriram que nesse dia o Ted ficou em êxtase. Ele ficou muito feliz por ter conseguido matar uma pessoa, porque várias das bombas dele tinham dado errado, assim como a bomba que ele tentou mandar pro avião. Então, várias pessoas já tinham sido feridas com as bombas dele, mas essa vai ser a primeira morte que vai ter. Em 86 ele vai ficar sem jogar nenhuma bomba, sem mandar nenhuma bomba explosiva, nenhuma carta, porque às vezes ele mandava alguns livros também, então a pessoa achava que era um livro, abria e tinha um fundo falso e explodia nela. E isso foi uma das coisas que dificultou muito o FBI, porque ele tinha esses lapsos temporais, ele não era um bombardeador que mandava sempre, então o FBI ficava cada vez com mais medo, porque eles achavam que parava e aí voltava, parava e voltava. E já em 87, a bomba é mandada uma bomba para Salt Lake City, num shopping de computação, e lá vai ter a primeira pessoa que conseguiu ver a cara do Unabomber. Vai ser a foto clássica que ele tá com um capuz, um óculos aviador e um bigode. Nessa foto, claramente ele tava se caracterizando diferente do que ele era. Então, uma das moças que trabalhava nessa loja chegou a ver
ele de frente e vai dar o primeiro retrato falado que vai dar alguma esperança pro FBI. Se passam nada mais, nada menos que 6 anos e o Ted não manda mais nenhuma bomba. E muitos dizem, e até dá pra ver nos diários dele, que ele estava tentando aperfeiçoar essas bombas. Então vamos lá, em 1993 ele atacou novamente, ele enviou 2 bombas nesse ano, muito próximas uma das outras, com 2 dias de diferença. As 2 bombas foram enviadas para professores universitários, dessa vez a única coisa que aconteceu foi que os 2 ficaram feridos, mas não houve nenhuma morte. E também a gente consegue ver que esse ódio do Ted, ele vai rolar para várias áreas do conhecimento, desde pessoas que lidam com computador até com geneticistas. Então a gente vai ver que ele tem um ódio muito grande à tecnologia. O que acontece? Então em dia 10 de dezembro de 94 vai ter a segunda morte do Unabomber, que vai ser de um marqueteiro, o Thomas Moser, que ele vai morrer com uma bomba que é enviada para ele, para casa dele, porque dizem que o Ted teve ele como alvo. Ele acabou meio que limpando a imagem da Shell, uma grande produtora de petróleo. Vocês devem conhecer a Shell, que teve um grande vazamento de petróleo. E esse cara foi o cara que fez o marketing da Shell para que ela desse uma limpada no nome dele. Então vocês devem imaginar que o cara que andava de bicicleta, que não gostava de destruição da natureza, ele não ia levar isso muito com bons olhos, né, Marizan? Com certeza. E lá em 95, em abril de 95, ele vai fazer sua última vítima, que é o Gilbert P. Murray, que ele acaba mandando uma bomba para Sacramento. Ele trabalhava na associação de florestas, ele era presidente de uma associação que ajudava os madeireiros. Então ele também não gostou muito disso e acabou mandando uma bomba. Então vocês vão ver que tem várias cidades que são encaminhadas bombas, tanto Utah, quanto Salt Lake City, quanto na Califórnia, em Chicago. Vocês vão ver que isso tomou muito dos Estados Unidos e nessa época o caso já estava fazendo quase 20 anos. O caso começou, a primeira bomba foi em 78 e a última bomba foi em 95. O FBI não tinha muita esperança do caso, tentaram fechar o caso algumas vezes e falaram que eles não tinham muito tempo para terminar o caso porque o FBI já estava bem descrente que eles iam conseguir pegar o autor desse crime. E no mesmo ano, em 95, em julho, o Unabomber ele manda uma carta, um manifesto que é conhecido como o Manifesto Unabomber, tanto para o Washington Post quanto para o New York Times, e ele diz que ele vai enviar uma bomba caso não seja publicado. Na época isso causou um grande frenesi no FBI, porque o FBI tem meio que a política de não negociar com terrorista, né, Marizan? Eles tentam não conversar, eles tentam não expor na mídia, né? Eles tentam não aumentar na mídia isso. Então ficaram muito relutantes sobre publicar ou não o manifesto e acabam publicando o manifesto em 95, que ele chama como o Manifesto à Sociedade Industrial e seu Futuro. O que acontece? O FBI manda para esses 2 jornais, esses 2 jornais publicam, tanto o New York Times quanto o Washington Post, eles acabam publicando dia 19 de setembro de 95, e esses são jornais com grande circulação. Se fosse comparar mal fosse comparar, seria como se fosse o Globo no Rio de Janeiro e a Folha aqui em São Paulo. A gente vai dizer que tinha uma grande circulação, então um dono de uma das revistas de grande circulação, dono de uma revista de conteúdo adulto, tentou oferecer para publicar o manifesto, e o Ted ele vai ficar bem bravo com isso, que ele só quer nesses 2, porque esses 2 tinham credibilidade. Então, como que vai acontecer os finalmente, né, que ele vai ser capturado de uma vez por todas e levado a julgamento? Então, depois que o Manifesto da Sociedade Industrial e seu Futuro foi publicado, a cunhada dele, a Linda Patrick, que era casada com o irmão dele, o David, começou a suspeitar muito do Ted. Isso foi uma coisa assim que surgiu dentro dela, visto que a visão de mundo, o ódio por tecnologia e os ressentimentos que ele tinha pela sociedade pareciam muito com
com o Ted, consecutivamente, pareciam muito com o tal do Unabomber. Sim, porque o Ted ele escrevia muitas cartas pro irmão, pro David Kaczynski. Eles eram muito próximos, só que depois que o David ele casa com a Linda, o Ted fica muito bravo, porque pro Ted isso foi uma traição, assim. Ele entendia essa traição. Ele tinha sido traído 2 vezes. Uma vez que ele foi trabalhar com o irmão dele, que o que aconteceu? O Ted tinha conseguido se relacionar com uma outra mulher, mas meio que a mulher não quis ficar com ele, e o Ted vai fazer uma coisa super infantil, que é colocar um monte de post-its no local, difamando essa moça, e o David pede pra ele parar com isso. E no dia seguinte ele coloca ainda mais post-its e acaba demitindo o Ted, porque ele era o chefe do Ted. Então essa vai ser uma primeira rusga, e depois que ela casa com a Linda, ele fica muito bravo. O Ted acha que foi uma traição, porque basicamente o David ele vai se vender a tudo que o Ted odeia, toda essa história de classe média americana que o Ted odeia. Então a Linda, que estava de fora, ela consegue ver esses ressentimentos, isso tudo. O David ele reluta a dizer que foi o irmão, porque o Ted era um grande exemplo dele. O David também foi um cara que se formou numa boa universidade, também foi um cara que teve uma carreira universitária promissora, não tanto quanto o irmão, mas ainda assim promissora. E o David decide levar isso para uma investigadora. Ela decide pegar as cartas que ele recebia do Ted e enviar para essa investigadora comparar. Com isso, foram constatados que sim, tinha uma semelhança entre as cartas, entre os pontos de vista. Então, depois que essa investigadora faz esse relatório para eles e dá esse feedback, o David decide falar: bom, eu vou pegar todo esse material que eu tenho aqui e vou mandar pro FBI dar uma olhada. E o que o FBI faz, Marisa? A princípio eles não ligam pro que acontece, porque, gente, eles recebiam milhares de pistas todos os dias, eles já tinham milhares de suspeitos, então por mais que eles estivessem certos no final dessa história e o que eles tivessem descobrido tivesse sido uma coisa muito importante, no final não era nada, porque o FBI recebia mensagens como essa todos os dias, então não aconteceu nada. Pra vocês terem uma ideia, o Ted era o suspeito 2500 e lá vai bolinha, sabe? Tinha outras 2000 pessoas que o FBI tinha que verificar. Então foi por isso que o FBI meio que não deu bola. E, gente, a gente tem que pensar que esse caso demorou muito tempo. Muitos investigadores já tinham começado nesse caso, já tinham saído desse caso. Até o FBI e vários investigadores, pelo que eu vi, consideravam esse caso como um buraco negro, assim. Não tinha resolução e você não conseguia sair desse caso. Parecia infindável. Mas o que acontece? David, ele insiste. Ele chega até alguns investigadores e insiste que é o Ted, é o Unabomber, que ele tem muitas coisas a ver. Então, o detetive da época, que foi o grande responsável por fazer o reconhecimento do Unabomber, que é o James Fitzgerald, ele pega essas cartas e ele consegue ver que tem um padrão. Sim, eles conseguem ver que algumas coisas que o FBI tinham como possibilidade, porque eles sabiam que a pessoa que estava escrevendo essas cartas, ele tinha uma linguagem super formal, super explícita, que tinham vários, digamos assim, não é vícios de linguagem, mas tinham muita territorialidade dentro dessas cartas, porque eles conseguiram descobrir que a escrita era muito acadêmica e, além de ser acadêmica, ela era acadêmica entre 1950 e 1960, num formato acadêmico que era escrito nessas épocas. Também descobriram outra coisa que foi essencial: palavras que eram escritas, eles descobriram que eram repassadas em 3 jornais de Chicago. Então essa pessoa tinha que ser de Chicago. Tinha algumas primeiras bombas eram em Chicago. Então começou a se ver um padrão nisso. E aí eles conseguem provar que o Ted é o Unabomber, porque com essas cartas do David vai ter algumas outras cartas que parecem um pouco o manifesto, e vai se dar uma coisa muito inédita nos Estados Unidos, que é condenar uma pessoa com a escrita. Isso foi bem revolucionário para a época. Tem um podcast, inclusive, que tem uma entrevista com o James Fitzgerald, que é o podcast Real Crime, o episódio 16, que eles falam sobre essa prisão
criando o Unabomber e como isso foi revolucionário para a época e que agora foi muito difícil na época, mas agora, digamos, as investigações atuais elas conseguem fazer isso com uma inteligência artificial para ver se bate a escrita da pessoa, então é uma coisa que eu achei muito interessante e eles vão ter que montar uma operação. Como funciona essa operação, Marisa? Então eles enviaram 3 agentes que estavam se passando como geólogos para a região para que eles conseguissem se aproximar da cabana e assim capturar o Unabomber. O Ted acabou ficando incrédulo depois que ele foi capturado, pois no primeiro momento ele nem acreditou que aqueles homens que estavam por lá fingindo serem geólogos eram do FBI, simplesmente porque ele achou que aqueles homens eram muito velhos e gordos para serem agentes do FBI, então ele nem suspeitou de absolutamente nada. Então oficialmente ele foi preso no dia 3 de abril de 1996 na sua cabana e ele foi encontrado em um estado que ele estava completamente desleixado, né, que foi uma coisa que a gente comentou antes, né, se vocês forem ver a foto dele que vai estar aí no podcast, vocês vão perceber como estava a aparência dele. E na busca que eles realizaram dentro da cabana dele, eles acabaram encontrando um esconderijo onde havia componentes para fazer as bombas, né, e mais de 40 mil páginas de revistas escritas à mão, que incluíam detalhes dos experimentos de fabricação de bomba, descrições sobre os crimes do Unabomber e uma bomba ao vivo, pronta para ser enviada pelo correio. Então ele já estava preparando mais uma bomba que ia ser enviada, eles encontraram tudo isso dentro da cabana do cara. E assim, né, gente, eles também encontraram a versão original, vamos dizer assim, do manifesto que ele escreveu, Sociedade Industrial e Seu Futuro, né, a versão datilografada, né, escrita na máquina de escrever. E é claro, né, gente, que depois que ele descobriu que o irmão mais novo dele foi quem tinha denunciado ele e ido atrás de todas as informações, foi uma coisa que acho que deixou ele extremamente chateado e por conta disso ele cortou todas as relações com a família. E essa operação acabou tendo que ser um pouco adiantada porque o FBI ficou alguns dias pesquisando o terreno, pedindo para as pessoas em volta tirarem fotos para eles terem mais ou menos uma noção. Só que por algum acaso vazou essa informação que eles tinham um provável suspeito do Unabomber. Acabou uma repórter da CBS dos Estados Unidos acabou descobrindo, dando esse furo de notícia e acabou indo para Lincoln, Montana, então eles tiveram que adiantar, foi meio tudo feito às pressas e eles estavam com muito medo que ele não fosse pego. Sorte deles é que o Ted não tinha nenhuma televisão, né, não tinha como ele ver, mas ainda assim eles ficaram com medo caso ele descobrisse. Então foi uma operação bem sucedida naquele dia, eles acabaram capturando, acabaram tirando de circulação um dos criminosos mais longevos, se não o mais longevo serial killer, se não o mais longevo assassino em série, ou se não o mais longevo... Mas não sei nem como descrever ele muito bem, né, Marisa? É até bem difícil de descrever ele, mas esse bombardeador, ele ficou 17 anos em atividade. Foi muito difícil. Eu acredito que agora a gente pode ir para os momentos 5 centavos, né, Marisa? Momento 5 centavos! 5 centavos. Isso só pra adiantar uma informação, né, gente? O maluco tá vivo até hoje, né? Porque é uma coisa que eu sempre falo, vaso ruim não quebra. Ele tá vivo, tá com 79 anos e pelas fotos mais recentes que eu vi dele, ele vai longe ainda. E, além disso, ele continua escrevendo esses livros anti-tech dele e eu acho que muitas das coisas que ele escreveu fazem sentido. Ele fala muito sobre poluição, sobre as pessoas ficarem independentes da tecnologia, como isso traz consequências para as pessoas e de fato traz e tem um senso das coisas que ele está falando. Algumas coisas fazem muito sentido. Eu cheguei a ler grande parte do manifesto, que tem uma parte liberada, então faz sentido, só não faz sentido os meios que ele quis tomar para que as ideias dele fossem para frente, né, Marisa? Eu acho que ele tinha tudo para ser um grande ativista, uma pessoa assim, igual essas que a gente vê fazendo palestra na ONU, falando sobre o meio ambiente. Ele realmente era uma pessoa muito inteligente, só que ele acabou usando a inteligência dele pro mal. Uma coisa meio parecida com o caso Graham Young, que a gente viu que o cara também era super inteligente e ele usava a inteligência dele pro mal. Então eu acho que, assim, ele tinha tudo pra ser uma pessoa muito boa e consciente, porque querendo ou não, as ideias dele, ele não tá errado no que ele pensa, né? A gente vê no dia a dia que a natureza, assim, vai acabar uma hora, que a gente está tratando o meio ambiente de uma forma muito ruim e tá ficando cada vez pior. Então, errado nisso ele não tá. Mas a forma com que ele fez isso tudo tá errado. No começo das investigações, as pessoas não conseguiam ver qual era a conexão
disso tudo, qual era o modus operandi dele, né? E depois se descobriu que o modus operandi dele, ele encaminhava bombas ou para as pessoas que defendiam empresas abertamente destruidoras da natureza, como aquele marqueteiro, e também pegava pessoas de universidades, então dava para ver que ele tinha muita raiva contra pessoas de universidades. Muitos dizem que foi por causa disso, até a defesa dele tentou colocar isso como um ponto crucial. Ele não quis, porque, para variar, queriam dar aquela questão de insanidade para ele, o que ele foi torturado e ele era insano. Só que, se ele fosse considerado insano, tudo que ele escreveu ia por água abaixo. Então ele meio que decidiu se assumir culpado, levar sentenças. O irmão dele, o David, conseguiu fazer com que o FBI fechasse um acordo com ele e não dessem pena de morte para ele, e sim que ele ficasse com prisão perpétua. Então ele tá numa prisão hoje supermax dos Estados Unidos. Ele é considerado super perigoso, e sim, ele é super perigoso. E outra coisa que eu achei muito curioso é que toda a investigação do FBI acabou custando 50 milhões de dólares. Isso é bastante dinheiro, né, Marisa? Converte em real pra ver no que dá. O real tá o quê? 5 reais? 5 e pouco. Tá quase 6 reais, gente. Dá quase 300 milhões, assim. O Brasil nunca faria desse esforço todo, gente. É uma das coisas que eu acho curiosas nesse caso, é porque se não fosse por causa do irmão dele, a gente provavelmente ia continuar o crime de terror dele por muito tempo, né? Nossa, ainda bem, né? Isso que a gente já viu muitos casos, né, de familiares que sabiam, mas não tinham a coragem de falar, ou tinham medo, ou compactuavam com tudo que aconteceu. Ainda bem que o irmão dele, de certa forma, teve coragem de enfrentar o próprio irmão, né? Sim, e o irmão dele acabou ganhando uma recompensa de 1 milhão, que os Estados Unidos, ele acabou colocando um prêmio de 1 milhão para quem desse informações sobre o Unabomber. Ele acabou recebendo esse dinheiro. Ele tentou entrar em contato com as famílias para, de alguma forma, ajudar, mas acabou que eles não conseguiram. Outra coisa interessante que eu tenho a dizer por esse caso: o FBI acabou tirando a cabana dele de Lincoln, Montana. Eles acabaram desmontando a cabana e montando ela novamente. Eles fizeram algumas exposições para angariar fundos para as pessoas que foram vítimas do TED, e até hoje essa cabana tá no FBI. Para você entrar lá, Marisa, você só precisa ser cidadão americano e também ter uma carta de um senador americano te indicando para ir para esse setor do FBI. Então é bem fácil conseguir. Nada demais. Com certeza a gente, assim, do Apenas um Podcast, vamos conseguir estar levando vocês nessa tour, né, para postar no YouTube. Mas eu vou deixar algumas imagens, porque tem várias coisas sobre o FBI pegando essa cabana e levando a cabana inteira, e porque era importante no julgamento. E eu acho que é isso, galera. Acredito que o podcast ele ficou um pouquinho longo, mas é porque é um caso longo, ele tem várias questões de bomba, ele ficou vários tempos não fazendo nada, e a gente vê que o que acontece com um assassino em série quando não é pego, né, Marisa? Ele melhora, porque ele começou com uma bomba super amadora, entre aspas, e depois ele já tava usando uma cola que ele fez a cola, porque ele pegava cola de chifre de cervo, e como é perigoso, né, que assassinos em série fiquem ativos, né? Com certeza. Bom, eu acho que por hoje é só, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima.